Estou querendo que se torne uma tradição aqui no canal que a gente faça um ranking de todas as leituras feitas ao longo do ano. Eu fiz isso no ano passado, vai estar aqui no card de descrição para vocês o link para vocês assistirem. Mas para uma tradição se tornar uma tradição, a gente precisa fazer isso todos os anos e por conta disso estou aqui para fazer o ranking de todas as leituras feitas em 2024. Eu acabei de descobrir, gente, fazendo a contagem aqui, separando as capas para fazer o vídeo para vocês, que na verdade eu tinha achado até então que eu tinha lido 100 livros, mas eu esqueci uma releitura e na verdade eu li 101 livros, sendo que desses 101, 5 foram releituras, que foram lidos e relidos no mesmo ano. Então bora lá conversar, fazer o ranking de todas essas leituras, que eu tenho certeza que vai me dar um pouquinho de dor de cabeça selecionar qual vai em qual lugar. Eu separei então todos os livros aqui pra gente conversar hoje e confesso que eu estou um pouco ansiosa. Quero começar dizendo para vocês que eu acho que eu não sou a pessoa muito da distopia. Até porque eu já vi uma aqui, vou começar por ela, que é o Fahrenheit, que teve um aspecto positivo de eu ler ele, tá? Porque foi um livro novo, eu já sabia um pouco sobre o que ele se tratava, já tinha ouvido falar. Eu acho que eu assisti o filme, que é bem antigo, mas não é um livro aí que me impactou muito. Mas ele tem um aspecto que eu achei bem curioso, que quando eu li ele, eu fiquei muito com aquela sensação de que esse livro, na verdade, ele tá falando exatamente daquilo que a gente tá vivendo agora, e por conta disso ele pareceu mais do mesmo, e eu tinha perdido a perspectiva de quando ele tinha sido escrito, por quem ele tinha sido escrito, em qual era o contexto. E muitas pessoas dizem, né, que o livro você precisa pegar e ler ele de ponta a ponta, e isso tem que ser suficiente para o processo de leitura, né? Mas muitas vezes, e isso aconteceu com outro livro também aqui, que eu já vou falar sobre ele, essa pesquisa prévia, ela vai nos ajudar, assim, a ter uma leitura um pouco mais adequada com base naquilo que o autor estava propondo. Por conta disso, eu dei 3 estrelas para o livro. Não é uma nota ruim. Vocês vão ver que vai ter bastante livro aqui que eu dei 3 estrelas. Foi um ano de muitas leituras. Eu tive um volume de leitura, né? De 101 livros aí. Mas teve bastante leitura aí que acabou não funcionando tanto para mim, ou que foi somente uma leitura mediana. Temos Otelo. Se vocês já assistiram o vídeo que eu comento das melhores leituras de 2024, vocês viram que ele está no top 3, nada mais do que isso. Então, óbvio que foi um livro 5 estrelas, eu gostei muito da experiência de leitura dele. Li também o Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, não sei se é assim que fala o nome, gente. Eu li o Lady Macbeth depois de ter lido o Macbeth do Shakespeare. Eu tenho também aqui o Rei Lear da Steppe, que eu só lerei depois que ler o Rei Lear do Shakespeare. Esse foi um livro que eu achei bem mediano, assim, gente. Eu achei interessante. Ele tem toda uma narrativa baseada mesmo em Macbeth. Eu li, na verdade, na mesma época que eu li o Macbeth e Medea. Então, para mim, o Lady Macbeth de Distrito de Mtsensk, ele é um grande apanhado de coisas que acontecem nessas duas histórias. Por conta disso, eu vou dar 3 estrelas. As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante, foi muito gostoso de ler esse livro. Foi um livro que me reconectou com a autora, me fez querer ler outras histórias dela, reler livros que ela já publicou também e que eu já li. Então, para ele, eu dou 4 estrelas. Eu recomendo bastante a leitura. É um livro curtinho, vai falar sobre o processo de escrita, vai falar sobre criatividade também. Eu acho que vale super a pena. O Retrato de Dorian Gray foi um livro que eu sabia que eu ia amar e eu amei muito. Tem resenha para ele aqui no canal. E foi um livro que me mostrou assim o quanto que eu gosto dessa pegada gótica. Então, livros que vão nessa toada normalmente vão funcionar para mim. Ele não entrou na lista dos 10 melhores do ano, mas ele foi um livro 5 estrelas. A gente tem então um livro de não ficção, que é O Caminho do Artista. Esse livro aqui, gente, eu gostei de ler ele. Eu entendi daí finalmente o que são os morning pages.
Eu acho que isso funcionou bastante para mim. Ele desmistificou várias coisas que eu tenho de preconceitos sobre a criatividade. Eu acabei me percebendo uma pessoa muito criativa nesse processo de leitura desse livro, mas em uns momentos eu acho que ele fica meio esotérico. Por conta disso, eu dou 3 estrelas, que é uma nota boa, uma média. Temos o primeiro Dostô dessa lista, que é Duas Narrativas Fantásticas. Eu ganhei de presente da Lari esse livro. E ela me deu esse livro específico por conta da narrativa do Sonho do Homem Ridículo. E eu amei, obviamente, mas eu gostei mais ainda de Adócio. Então, essa coletânea aqui desses dois contos, né, dessas duas novelinhas do Dostô, tem 5 estrelas também. A Dócil, eu me pego pensando nela várias vezes ao longo dos dias. É uma narrativa que realmente ficou comigo. E lembra que eu comentei que teve um livro que eu também não pesquisei e que tive minha experiência de leitura prejudicada? Foi nada mais, nada menos do que Judas o Obscuro. Eu fui muito naquela pegada, não, o livro, né, tem que me suprir das informações que eu preciso e tudo. E eu não tinha me tocado que era um livro que se passa na era vitoriana. E pro contexto deste livro aqui, para os dilemas de casamento, de relacionamento, de trabalho, trabalho feminino, tudo isso faz muita diferença. É um livro que a sua história, a sua época, né, como plano de fundo, vão interferir significativamente na leitura que a gente tem do livro. E é um livro genial, 5 estrelas também para Judas Obscuro. É um livro que ficou comigo. Mais um de não ficção, então, a biografia do Tolkien. Gente, o Tolkien era um queridinho, um amor de pessoa. Brincadeiras à parte, eu sei que biografias sempre prezam, né, por um ponto de vista, nem sempre vai ser aquela história, né, que vai ser mais fidedigna com o que aconteceu, mas eu amei muito a biografia do Tolkien, me deu vontade de voltar a ler a obra dele, tanto que agora em janeiro, na Biblioteca Secreta, que é a área de membros aqui do canal do YouTube, nós leremos O Hobbit. Então, caso você queira participar, basta assinar a área de membros a partir do nível 2 para fazer parte dessa leitura. Para essa biografia, eu dei 4 estrelas. E foi muito importante o processo de leitura dela, porque eu notei que eu gosto sim de biografias, eu não gosto de algumas biografias, porque até então eu achei que era um gênero que não funcionava tanto para mim. E avançamos para o incrível, maravilhoso, magnânimo Dom Casmurro. Eu amei, gente, esse livro, tive tantas reflexões, eu conectei ele com tantas coisas que eu já li. Estou imensamente feliz que eu irei reler ele em 2025 com a Biblioteca Secreta, porque nós estamos lendo todos os romances, né, do Machado de Assis. Vocês vão ver que vai aparecer vários aqui do Machado. E temos o Nabokov com seu Lolita. Gente, que livro perturbador para se ler, mas muito bem escrito. Ele é um livro que ele proporciona assim vários sentimentos ambíguos. Acho que eu posso dizer isso. Porque ao mesmo tempo que o tema é horrível, os eventos objetivos que estão acontecendo são horripilantes, são de causar repulsa. A escrita, a beleza da escrita, ela é muito grande. Eu acho que o Nabokov ele realmente tem um grande ponto positivo de que muitas pessoas acham que o Nabokov, né, estava fazendo uma apologia ao abuso, né? Só que nesse livro eu acho que ele mostra o quão perturbador é a cabeça de uma pessoa que tem uma doença dessa, que comete um crime desse e que consegue ao mesmo tempo ludibriar todos que estão à sua volta com a sua narrativa, que é basicamente o que acontece nesse livro. Eu dou 4 estrelas para ele, eu não consigo dar 5 porque todas as notas que eu estou dando aqui é muito baseado na minha experiência de leitura. Então, a minha experiência de leitura com Lolita foi muito incômoda, mas é um livro muito bem escrito, então eu tento fazer aqui um equilíbrio, né, nessa nota. Temos Ressurreição, que foi o primeiro livro lido do Machado de Assis. Em relação aos outros livros dele, eu gostei mais de Ressurreição, tá? Desses primeiros livros. Nesse livro a gente acompanha um homem e uma mulher que, na verdade, que estão se aproximando e a gente vai saber se esse relacionamento vai dar certo ou não. Esses livros iniciais do Machado de Assis vão falar de romances, né? De romances amorosos.
para esse livro em si, eu dou 3 estrelas. E esse livro, ele foi lido e relido. Eu não coloquei 2 vezes a capa dele aqui, e eu vou fazer daí a nota final como um saldo, tanto da leitura quanto da releitura. Mas ele é um dos livros que foram lidos 2 vezes. Mesma coisa para Otelo, que foi lido e relido. A primeira leitura eu não gostei tanto, na releitura foi assim paixão estarrecedora. Mas onde não ficção, a arte de ler, eu gostei muito desse livro. Eu tenho que, na verdade, fazer alguns conteúdos baseados nele. Isso acabou me lembrando disso agora. É um livro de 4 estrelas, curto, mas eu acho que ele simplifica bastante, sabe, o processo de leitura. Quanto a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, eu confesso que eu não tive uma boa experiência. A gente vai ler ele agora em janeiro, no final de janeiro, na Biblioteca Secreta também, porque é o próximo livro da ordem cronológica dos romances dele. Eu tive uma experiência mediana, então eu vou dar aqui 3 estrelas para ele. Espero gostar mais da releitura. Temos Ratos e Homens, do Steinbeck, e gente, esse livro não funcionou para mim. Eu não gostei do desenvolvimento dele. Nesse livro a gente tem 2 amigos, sendo que um desses amigos é um homem grande, forte, só que ele tem algum tipo de deficiência intelectual. E o outro amigo, né, acaba cuidando dele, é aquele cara ali que vai ajudar ele a não se enfiar em umas enrascadas. Só que ele faz algumas coisas que não são adequadas, né? Esse amigo, por conta da deficiência intelectual, ele não tem essa leitura de cenário. E por conta disso, daí ele tem um desfecho aqui nesse livro bem triste, mas eu não gostei do livro, para ele vou dar 2 estrelas e é difícil dar nota baixa para livro, gente. Mas vamos lá. O Mínimo sobre Literatura, do Rodrigo Gurgel, eu também não gostei. Não gostei da escrita. Na verdade, eu não gostei, assim, dos temas que o professor Rodrigo Gurgel escolheu para abordar neste livro, sabe? Não é que a escrita dele não seja boa, ele escreve, obviamente, muito bem, mas os temas que ele resolveu abordar aqui não são temas que me atraem ou não teve nada de novo para mim, então eu vou dar 2 estrelas também. Temos o Pirandello, gente. Esse livro, ele não funcionou para mim, eu li ele com um epílogo. Não é que ele é um livro ruim, assim, eu tava esperando só que ele fosse um pouco mais filosófico, que ele tivesse mais reflexões nele. A gente ainda vai ter discussão no epílogo sobre esse livro, por isso que eu ainda não fiz um vídeo comentando sobre ele. Tô esperando porque às vezes quando tem discussão em grupo, né, sobre um livro, acontece da minha opinião mudar. Então, por conta disso, eu darei 3 estrelas no momento para ele. O Apanhador no Campo de Centeio, uma das melhores leituras de 2024, 5 estrelas, favoritado. É um livro que também me acompanha, que ele não acabou dentro de mim. Então, por conta disso, 5 estrelas. Temos o Cartas a um Jovem Poeta, do Rio, que esse livro também ganhei de presente. Eu li ele no mesmo meu aniversário e eu não curti tanto ele. Tem o Makar, que é um personagem do Gente Pobre, do Dostoiévski, que ele tá trocando carta, né, com a... Eu esqueci o nome da outra personagem, mas ela fala que ela não gostou de um livro, e ele responde a carta dela, né, dizendo que ela leu com rancor no coração, que ela tinha que ter lido o livro com uma balinha doce na boca. E eu acho que me faltou uma balinha doce na boca nesse dia lendo esse livro. Eu acho que é um livro que eu vou gostar mais na releitura, não que eu não gostei, mas eu gostarei mais dele na releitura, então por conta disso eu vou dar 3 estrelas. Eu não sei cadê o outro livro aqui, do Continente, eu acho que esse é o volume 2, mas para tanto o volume 1 quanto o volume 2 eu vou dar 3 estrelas. Eu sei que muitas pessoas amam esse livro, eu sou a primeira pessoa que eu conheço que não teve aí uma paixão por esse livro. Acontece nas melhores e piores famílias, né? Então, tanto esse quanto o outro, quando aparecer aqui, vai receber 3 estrelas. Tristão e Isolda foi um livro que eu resgatei da minha infância, porque eu lembro que quando eu estava ali entre a primeira e segunda série da escola, eu frequentava muito a biblioteca da escola que eu estudava, e foi um dos livros que eu peguei emprestado, foi uma das primeiras histórias que eu li, Tristão e Isolda, então foi muito gostoso reencontrar essa história depois de adulta. Não é um livro, meu Deus do céu, vai mudar a minha vida, mas é um livro gostoso de se ler. Por isso dou 3 estrelas para ele também. Temos Medeia, de Eurípides. E, gente, eu gostei de Medeia, hein?
É um livro que eu dei muita risada. Foi uma das minhas primeiras peças também de teatro. Não é uma coisa que eu tava tendo tanto contato até então. Por conta disso, eu vou dar 4 estrelas. E eu sou Tim Medeia, gente. Eu acho que ela fez é pouco na vida do Jazão. Temos o Kafka e, gente, Kafka transformou minha vida. Assim, eu quero ler tudo que tem deste homem. A Metamorfose, 5 estrelas, favoritado. Eu li também Carta ao Pai dele, que foi, nossa, um livro tão dolorido para mim de ler. Me identifiquei com algumas coisas que estão ali, outras eu questionei veementemente. Então, por conta disso, foram 4 estrelas. Gostei muito de ler Alice no País das Maravilhas. Eu achei um livro super, super reflexivo. É um livro que eu já tinha lido quando eu era adolescente. Eu assisti os filmes, obviamente, amei os filmes. Mas o livro em si, ele me pegou num momento muito específico, de um jeito muito específico. Por conta disso, eu dou 4 estrelas para ele. Um Turgenev figurando aí, né? Eu li 2 livros do Turgenev esse ano. Confesso para vocês que O Primeiro Amor foi um livro que eu gostei, mas não me apaixonei. Por conta disso, eu vou dar 3 estrelas. Mas a gente tem também aqui o Pais e Filhos. O que acontece é que o Primeiro Amor ele ainda me surpreendeu, sabe? Ele tava bem mediano pra não gostando tanto, só que o final dele fez com que eu percebesse o livro de uma forma bem diferente. E o Pais e Filhos não rolou, e por conta disso eu vou dar 2 estrelas pra ele. Por favor, não me massacrem aqui nos comentários, podemos continuar sendo amigos. Mas um livro que eu não gostei, gente, de jeito nenhum, foi Padre Sérgio, do Tolstói. E é muito curioso porque eu vi o vídeo da Michelle, que ela gostou muito desse livro, que foi um dos favoritos dela do ano. Padre Sérgio está entre uma das minhas piores leituras do ano, as piores decepções aí, realmente. Voltamos para mais 2 livros aqui do Machado, que é o Alienista. O Alienista eu gostei bastante dele. Vou dar 4 estrelas. Helena é um livro que já não funcionou tanto quanto eu gostaria. Eu tava, como é um livro que muitas pessoas gostam tanto, eu tava com uma expectativa um pouco maior com ele. Por conta disso, vou dar somente 3 estrelas, que é uma ótima nota ainda, gente. Vamos combinar, né? Yoga do Carrere. Gente, eu não sei por que que na verdade eu sei, eu não favoritei esse livro, ele não foi 5 estrelas, porque tem uns capítulos nele que são meio chatão, assim, sabe? Mas a parte que é boa é muito boa. Por conta disso, vou dar 4 estrelas. A gente tem um vídeo aqui que eu faço várias reflexões falando sobre quando uma pessoa recebe, né, um diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. Ficou bem legal o vídeo. Temos Água Viva, da Clarice Lispector. É um outro livro que eu preciso fazer algum conteúdo sobre ele, porque foi um livro muito reflexivo, é um livro que eu gostei muito de ler, é um livro muito bonito, é muito poético. Eu acho que é um dos livros mais diferentes que eu li ao longo de 2024, por conta disso. Eu dou 4 estrelas para ele. Vitor Hugo, mais uma vez, me decepcionando. Eu não terminei Os Miseráveis, né? Não consegui chegar ao fim, porque não funcionou pra mim o livro. A narrativa do Vitor Hugo, ela é cansativa pra mim. É um livro que eu tava esperando que algumas coisas nele fossem diferentes. Eu já comentei sobre as decepções do ano no vídeo que eu comento sobre todas as decepções, então não vou me estender, eu dou pra ele 2 estrelas. Intermezzo, da Sally Rooney, é um livro que eu amei, amei ler, gente. A gente tem vlog de leitura aqui no canal. 5 estrelas, é um livro que realmente mexeu comigo, assim, sabe? Amei. Outro livro que eu também acho que eu não li com uma balinha na boca do jeito que eu deveria foi O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Eu acho que ele é um livro muito mais para você projetar coisas nele, fazer reflexões, fazer extrapolações do que está na página, do que é um livro que se limita ao que está escrito. Eu acho que me faltou talvez essa via imaginativa para poder aproveitar mais a obra, mas da minha experiência de leitura, de quando eu li, eu dou 2 estrelas, tá? Para esse conto do José Saramago. Um Crime da Solidão, do Andrew Salomon, foi muito interessante porque ele trouxe tanto alguns dados que eu não tinha ele em mãos para conhecer, né? Mas quanto me introduzi na leitura do Andrew Salomon, é um autor que eu gostei muito. Ele é um neurocientista, psicólogo.
Ele traz muitos dados para embasar, né, as elucubrações dele. Ele é uma pessoa que ele mesmo sofreu de depressão, então ele fala tanto do aspecto técnico, psicológico, quanto de paciente sobre a temática, então eu achei bem interessante. Eu dei 3 estrelas para ele. A Festa da Insignificância do Milan Kundera foi um dos livros que eu gostei de ler dele, mas foi assim, just ok. Tá, então eu vou dar 3 estrelas. A Bíblia, obviamente, eu não li ela inteira. Eu li o primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Vou dar 4 estrelas. Eu gostei bastante, porque eu não tenho, né, esse conhecimento formal bíblico. Eu fiz uma leitura literária, eu parei em Êxodo, eu infelizmente não continuei a leitura. Mas foi muito interessante, muitas histórias que eu não conhecia. Eu acho muito curioso porque até a própria história da Torre de Babel, assim, eu tenho a concepção, eu tinha até então a concepção de que eram grandes histórias, grandes acontecimentos. Aí você vai ver na Bíblia um capítulo pequenininho, eu acho isso muito curioso. Temos Macbeth do Shakespeare. Macbeth, na primeira leitura, gente, foi uma leitura de 3 estrelas. Não foi uma coisa assim que me arrebatou muito. Eu gostei. Eu vou fazer a releitura porque nós estamos lendo algumas peças de Shakespeare na Biblioteca Secreta. A gente leu o Romeu e Julieta, por sinal. Lemos também o Hamlet e a próxima leitura será Otelo. Romeu e Julieta, eu dou 4 estrelas. Eu gostei bastante dessa leitura. E é muito louco porque eu sempre tive aquela concepção de que o Romeu e Julieta fosse um livro de romance. Na verdade, ele não é, né? Isso que eu acho curioso. Eu acho que muitas pessoas devem ter esse arquétipo do Romeu e Julieta como algo romântico. E não é o que a gente encontra aqui no livro. Agora, em dezembro, eu fiz a releitura, então, do Charles Dickens com Uma Canção de Natal. Fiz meus comentários também no livro, no vídeo que eu fiz concluindo nas leituras de dezembro. Para mim é uma leitura 3 estrelas, tá? Não consigo. Eu gosto do livro, mas eu não consigo gostar mais do que isso. Li também O Lobo do Mar, do Jack London. Gente, esse livro aqui, eu tava gostando muito dele. A gente fala aqui de um homem que sofre um naufrágio, é acolhido por um outro navio, né, por um outro barco, e que nesse navio tem um capitão, que é o Capitão Wolf, que é o lobo do mar. E a gente vai ver então o relacionamento desse homem que sofreu naufrágio, vivendo agora nesse novo barco, nesse novo navio, sob o jugo desse capitão. Só que do meio pro fim entra um terceiro personagem na dinâmica desses dois. E eu tava gostando de como a dinâmica estava até então. Quando entra esse outro personagem, eu acho que o livro vai um pouco ladeira abaixo. Por conta disso, eu vou dar 3 estrelas para ele. A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, eu li agora em dezembro, gostei muito do livro. É um livro que com certeza eu vou reler ele, e eu vou reler ele antes de ler O Perigo de Estar Lúcida. Dou 4 estrelas para essa leitura. Eu ainda tenho que rever as minhas anotações também. Tem vários desses livros aqui que eu acho que depois que eu terminar esse vídeo eu vou querer rever algumas notas minhas. Também em dezembro finalizei o Vargas Llosa, né, com seu Civilização do Espetáculo. Para mim foi uma leitura 3 estrelas. Eu não acho que é o meu estilo de leitura especificamente. Isso não quer dizer que o livro seja ruim. Tanto que eu dou uma nota de 3 estrelas, que é uma nota mediana para mim. Uma Confissão do Tolstói eu gostei muito de ler. Ele estava passando por um momento realmente muito crítico na vida dele, e eu acho que isso acabou influenciando tanto a sua obra quanto as pessoas que estavam à sua volta, né? Em Uma Confissão, isso fica bem claro. Por conta disso, eu dou 4 estrelas para ele. Eu gostei desse livro. Volta e meia me pego pensando nele também. Liu Jun, que é uma HQ que fala de um menino autista. O que eu achei interessante nessa HQ é que não é pelo ponto de vista do menino autista, e sim da sua irmã mais nova, que acaba tendo que cuidar dele, entre várias aspas, em alguns momentos, mas ela acaba sendo a irmã mais nova, mas que tem que ter um papel, às vezes, de irmã mais velha. E mostra o impacto do autismo não só na pessoa autista, mas em toda a família, que eu achei uma perspectiva legal, então por conta disso dou 4 estrelas. Na Sala dos Espelhos, esse aqui foi uma HQ também que eu gostei bastante, mas eu confesso pra vocês que não tava talvez no momento. Tem alguns livros que eu gosto deles, mas eu acho que, putz,
talvez não tivesse sido o momento por mais interessada que eu estivesse. Tanto que quando chegou essa HQ que eu ganhei de presente do meu marido, eu já fui ler, tava com bastante expectativa, mas eu acho que não era o que eu estava querendo naquele momento. Por conta disso, eu dou 3 estrelas. A Biblioteca da Meia-Noite, vocês sabem que foi uma das minhas piores leituras do ano. A gente tem vlog aqui no canal. Por conta disso, eu dou 1 estrela. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, todos os Harry Potter que aparecer aqui vão aparecer com 5 estrelas, tá? Não tem como eu dar outra nota para esses livros. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Eu tenho que confessar para vocês que eu não tive a melhor experiência, mas eu vejo muito valor nesse livro, tá? Não acho que é o livro que mais me arrebata, mas eu tenho certeza que na releitura eu vou gostar mais dele. No momento, ele é uma leitura 3 estrelas. Li Orgulho e Preconceito e finalmente gostei de um livro da Nossa Senhora Jane Austen. Livro favoritado, 5 estrelas. Agora que eu tô nessa época de final de ano, eu já quis pegar ele umas 2, 3 vezes, assim, porque aquela leitura que, por mais profunda que ela seja e de diversas reflexões, é uma leitura aconchegante para mim, sabe? Então, por conta disso, 5 estrelas. A mesma coisa acontece com o Morro dos Ventos Vivantes. Não que seja uma leitura aconchegante, mas é uma leitura 5 estrelas. Eu fico muito surpresa, assim, o que que a Emily Brontë conseguiu fazer com esse livro, de mostrar lados do ser humano que às vezes a gente não está acostumado a ver na literatura. Então, eu amei muito esse livro. Corte de Asas e Ruína, putz, agora aqui, gente, eu não lembro a ordem dos livros. Vamos para os livros do Acotar, então. Corte de Espinhos e Rosas, eu sei que é o primeiro, 2 estrelas. Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo livro, eu gostei bem mais dele, foram 3 estrelas. Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro, 1 estrela, eu achei péssimo esse livro. E o Corte de Gelo e Estrelas, que é o interlúdio entre o 3 e o 4, 1 estrela também, gente. Acho que tá ok, né? Harry Potter, vamos tirar também aqui esse band-aid. 5 estrelas, não é questionável, não quero que vocês argumentem comigo, tá? É isso e pronto. Entramos nos Kandera, gente. Acho que eu gostei de fazer isso, de fazer por autor. Deixa eu terminar então aqui o Machado de Assis. A gente tem A Mão e a Luva. Eu não gostei de A Mão e a Luva, tá? Eu acho que foi um dos que eu menos gostei. É um livro bem morno, sabe? Nesse livro a gente tem uma personagem principal que ela se vê tendo que escolher entre 3 pretendentes, e aquele livro que o Machado termina assim: e a mão encontrou a sua luva. Gente, cafoníssimo. Não curti esse livro. O outro livro que a gente tem aqui do Machado que eu também não curti foi Yaya Garcia, tá? Eu dei 2 estrelas pra ele. Os outros eu curti mais. Vamos pro Gabo, gente? Tem a Revoada, que é o primeiro livro que tem menção a Macondo. Macondo que aparece, então, em 100 Anos de Solidão. Para Revoada, eu dou 3 estrelas. Crônica de uma Morte Anunciada, gente. Esse livro aqui, eu não curti muito ele no começo, mas do meio pro fim, ele ganha um fôlego, sabe? Eu acho que é um ótimo livro pra gente refletir sobre qual que é a nossa responsabilidade perante os outros, sabe? Eu dou 3 estrelas também pra ele. Vou pegar aqui o outro que eu li daí, que foi o 100 Anos de Solidão. Nenhuma dúvida, né, que é 5 estrelas, favoritado. Esse livro foi lido e relido agora em 2024 e eu fui completamente, assim, arrebatada por essa história, pela família dos Buendia. Eu ainda não assisti a série da Netflix, estou postergando, confesso pra vocês. Vamos pro Kandera, então. Eu li este ano A Brincadeira. Gostei muito da brincadeira, tá? Eu não gosto tanto de como o livro termina, mas é um livro que eu gostei muito. Eu fiz alguns vídeos para a área de membros aqui do canal, tá? Sobre ele. Risíveis Amores é um livro de 5, não, de 7 contos, né? Porque os livros do Milan Kundera, não sei se vocês sabem, que eles sempre são divididos em 7 etapas, porque tem uma relação aí com a música. Tem um conto em específico que é o Jogo de Caronas, que é esse livro, essa história eu também me pego pensando nela, porque eu acho que mostra o quanto que a gente acaba submetendo os outros que nós amamos a situações esdrúxulas e o quanto que a gente precisa
se apegar no afeto que a gente tem pelas pessoas e amá-las e cuidá-las e nutri-las, não colocá-las em uma situação de degradação ou uma situação de relação de poder. Enfim, gente, gostei muito. Para essa coletânea de contos eu vou dar 4 estrelas também. Eu acho que aqui o que falta de eu ranquear do Shakespeare foi o Hamlet. Hamlet eu gostei bastante. E, gente, a minha primeira experiência de leitura foi muito boa. A segunda foi depois de eu ter lido o Otelo e ter me apaixonado por Otelo. Então, por conta disso, eu vou dar 4 estrelas, porque foi mediano e uma foi muito boa. Vamos falar do Orwell, então? Eu li A Revolução dos Bichos. Eu entendo o apelo que tem e por isso que eu falo que eu acho que eu não sou a pessoa das distopias, porque pra mim ele vai ser 3 estrelas. Eu li também daí 1984, que foi a primeira leitura gratuita, conjunta aqui do canal. A gente tem playlist que eu tem todos os vídeos que eu fiz, as lives que a gente conduziu. Foi 3 estrelas, a mesma coisa para HQ. Então, assim, eu acho que eu não sou a pessoa da distopia. Como eu comentei que o continente aqui do outro volume, né, do o Tempo e o Vento foi também uma estrela, 3 estrelas, já coloquei ali para organizar a nossa casa. Vamos falar agora então de Dante. Eu estava participando de uma leitura conjunta, eu consegui finalizar o Inferno, gostei muito do Inferno, mas parei no Purgatório, estou purgando a minha alma até hoje lá, não consegui avançar nessa leitura. O Inferno, especificamente, eu dei 4 estrelas. E eu li também a HQ do Inferno. A HQ é belíssima, gente. 4 estrelas também para este livro. Vamos falar de alguns livros que eu não gostei, então? Temos Jardim Secreto. Gente, esse livro foi tão chato de ler. Ai, meu Deus do céu. Não funcionou. Eu acho que eu não gosto muito de narrativas também sob uma perspectiva infantil, sabe? 2 estrelas para ele porque tem livros piores. A Outra Volta do Parafuso é um livro que eu odiei, gente. Preciso admitir que eu odiei esse livro, por conta disso dou 1 estrela para ele. Outro livro que eu não gostei é O Sol é para Todos, vou dar 2 estrelas para ele. Tem vídeo que eu comento sobre ele também aqui no canal, só vocês colocarem na busca. Li também agora, eu não sei se foi em dezembro, se foi em novembro, foi O Bom Dia Tristeza. E eu li porque a Andressa me convidou para ler, chamou atenção o nome para ela, eu fui ler a sinopse, achei interessante também. E péssimo, gente, não curti, não curti, nossa senhora, que livro chato. Outro livro que eu não gostei foi o do Amêndoas. Tem um vídeo que eu falo aqui do livro, que eu falei como eu achei uma leitura problemática, vou dar 2 estrelas também. A Diferença Invisível é uma HQ que vai falar sobre um diagnóstico tardio em uma mulher de autismo. E eu gosto de como que nessa história aqui eles utilizam os tons para mostrar tudo antes do diagnóstico em tons de cinza e depois as cores vindo gradativamente, que é como se a gente realmente visse o mundo por uma outra ótica. Vou dar 3 estrelas para ele. Memórias do Subsolo foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu tenho certeza que eu não entendi 1/3 do que o autor estava propondo, já falei isso inúmeras vezes aqui no canal. Vou dar 4 estrelas para ele também. O Encaixotando Minha Biblioteca, gente, esse foi um livro que me surpreendeu bastante, assim. Foi um dos primeiros livros, eu acho, que eu li mais direcionados para livros que falam sobre livros. Não é o melhor do gênero, eu acho que tem outras coisas que eu li que eu gosto mais, mas eu vou dar 4 estrelas para ele. O Grande Gatsby é um livro que vocês quase me mataram quando eu falei que eu não gostei desse livro. Não é que eu não gostei, gente, eu não consegui ver nele o que tantas pessoas viram. Oremos que para uma releitura ter uma experiência melhor. Por hora, temos então 3 estrelas para ele. O Deserto dos Tártaros, obviamente, né, que é 5 estrelas, favoritado, todas as estrelas possíveis eu darei para ele. O Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fada Russo foi um livro que foi o primeiro livro que eu li em 2024. Eu gostei. Eu senti que faltou um pouco de contextualização histórica, sabe, de alguns contos, por ser uma coisa que a gente não tem tanto contato, por ser
o meu primeiro contato com esses contos de fadas, então tentar entender um pouquinho mais a gênese desses contos, em qual momento eles eram contados para as crianças, qual que é a fama que esses contos têm na Rússia. Então achei que faltou um pouco esse panorama e por conta disso vou dar 2 estrelas para ele. Dias de Abandono, da Helena Ferrante, foi um livro que eu li depois de ter lido As Margens e o Ditado dela. E eu achei que era um dos. Eu tenho 2 livros, eu achava, né? Que eu tinha 2 livros que eu não tinha lido na minha estante até o momento, que é o Dias de Abandono e A Filha Perdida. Só que quando eu fui ler o Dias de Abandono, eu descobri que eu já tinha lido sim este livro, só que eu tinha esquecido. Eu não sei se eu li no Kindle, eu fiquei até pensando, porque no Kindle sempre eu deixo lá o histórico, não apago os livros que eu já li. Só que ele não tinha nada no meu Kindle. O livro, ele não tava nem com a capa dobrada assim ainda, sabe? Então não tinha nenhuma marca nele. Eu não sei, gente. Eu tô tentando descobrir ainda esse suspense. Eu dei 4 estrelas pra ele, gente. Um livro incrível, assim, maravilhoso. Li também pela primeira vez, né, as histórias do Poe. Eu acho que eu preciso me ambientar mais na escrita do Poe. Por conta disso, vou dar 3 estrelas para ele. O Estrangeiro e o Perigo de Estar Lúcida, livros tinham 5 estrelas, né? Eu achei que o Estrangeiro seria a minha melhor leitura do ano, mal sabia eu o que estava por vir. A Imaginação Educada eu acho que foi o segundo livro que eu li em 2024, eu lembro disso. É um livro que eu acho que eu preciso lê-lo de novo e estudá-lo mais. Eu acho que eu não consegui aprender tudo que ele estava querendo passar. Eu tenho total convicção disso, assim, gente. Não são todos os livros que eu vou entender de primeira vez, que eu vou conseguir absorver tudo que ele tinha para me passar. E paciência, eu leio, eu releio. Como propriamente, né, em 2024, eu li e reli vários livros no mesmo ano, fora outros livros que eu fiz releitura. Por conta disso, eu vou dar 3 estrelas. A Redoma de Vidro é um livro que eu gostei, mas eu acho que ele tem algumas coisas problemáticas. A gente tem uma resenha bem completa que eu fiz pra ele aqui no canal, tá? Vou dar uma nota média pra ele também. Os Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, da Virginia Woolf. Eu gostei demais desse texto, desse livro, né? Por conta disso, eu comprei os ensaios seletos, então vou dar 4 estrelas. A Filha do Capitão, gente, do Pushkin. Eu não gostei. Eu li ele e dei 2 estrelas. Eu fui pra discussão do livro, eu dei 3. Agora que já passou um tempo, eu vou dar 2 estrelas de novo pra ele, tá? Ai, a mesma coisa pra Pedro Páramo, gente. Eu não entendi esse livro, não gostei de ler. Não sei se eu gostei o suficiente pra reler, pra entender. Vamos deixá-lo ali. Divinos Rivais, leitura péssima. Uma das piores leituras do ano, sem sombra de dúvida. O Velho Mar, do Hemingway. Esse livro, eu achei ele mediano quando eu li, mas cada vez mais que passa o tempo, eu gosto mais dele, então vou dar 4 estrelas. Jane Eyre foi um livro favoritado deste ano, gente, que livro incrível. Mesma coisa que As Brasas, do Sandor Marai, gente, não cabe aqui mais. E o Rei Arthur foi um livro que ele acabou me decepcionando, mas porque eu tinha expectativas desalinhadas com ele. Então vou dar aqui 3 estrelas. E este é o resultado final do ranking. Bastante leituras medianas ali nas 3 estrelas. Até poucas coisas em 2 e 1 estrela e várias leituras favoritadas e muito amadas neste ano. Se você assistiu até aqui, fica o meu muito obrigada. Deixem aqui também as melhores, piores, enfim, leituras de vocês de 2024. Agradeço como sempre os membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.